Meus amigos, tem jogo que é complicado. Tem jogo que é complicado. E um mata-mata de Libertadores contra um time que perdeu pouco, não só na competição sul-americana, como em qualquer uma que disputa, num lugar onde São Paulo nunca venceu, na altitude, né? A LDU hoje é um dos grandes times do continente, quer a gente queira, quer a gente não, quer a gente concorde, quer a gente não concorde, e precisa de atenção, né? Precisa, acima de tudo, de atenção. E o São Paulo peca. São Paulo sai derrotado lá de Quito por culpa da desatenção do seu sistema defensivo em dois lances capitais. Vamos lá, vamos falar dessa derrota indigesta, dessa derrota frustrante, dessa derrota que machuca do São Paulo para o time equatoriano na noite desta quinta-feira. Mas primeiro, você sabe, né? Eu tenho que pedir encarecidamente a sua colaboração. Então, antes de tudo, eu sei que você está de cabeça quente aí, eu sei que você está bravo, eu sei que você está pistola, mas ajude os coleguinhas, ajude nós que estamos aqui trabalhando, né, em plena noite de quinta-feira, também de cabeça quente, para trazer para você as melhores informações possíveis acerca do jogo. Então, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve no canal. E caso você já seja inscrito ou está se inscrevendo, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Também vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, né, essa análise, né, com toda a sua coletividade são paulina. Manda aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, né, ajude a propagar a palavra do Avante Meu Tricolor para que a gente seja mais difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é YouTube. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Você sabe, não é fácil. Jornalismo independente não é fácil. E a gente está lutando aí diariamente, né, para manter esse projeto vivo, para manter toda a nossa dedicação e a nossa atenção com todo o carinho que esse projeto merece, que você, leitor, telespectador do Avante Meu Tricolor, merece. Então, você vire membro do canal, só R$ 7,99 por mês. Lembrando que você ganha o direito, como recompensa, aí, de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? E também, caso você não queira fazer uma assinatura, seja algo recorrente, faça sua doação esporádica. QR Code está na tela, o nosso Pix está aparecendo aí no QR Code, perdão, até confundi, né? Bom, você faz aqui pelo botão A6 a sua doação aqui pela própria ferramenta. Caso o YouTube libere para você lá as ferramentas de engajamento, né? O Hypar, gaste com a gente, gaste com a Avante Meu Tricolor, é importante para que a gente continue subindo degraus aí, né? Caso você goste do nosso trabalho, tá bom? Vou contar com vocês, tá certo? Vamos lá, análise rápida hoje, tá? Eu tô gravando aqui logo que acabou o jogo, até porque tem a coletiva do Crespo, mas por questões da Comebol, de direitos de imagem, a gente não pode transmitir, então não vou depois, quando São Paulo disponibilizar o vídeo, a gente sobe aqui no canal para que vocês acompanhem a coletiva, tá? Mas por questão contratual aí de competições sul-americanas, a gente não pode fazer a transmissão. O que resta, então, já que tinha esse tempinho, eu vim aqui gravar a análise, aproveitar que as ideias estão quentes na cabeça, né? Deixa eu só ajustar a luz aqui, pera aí. Pronto, né? Porque a luz, antes que fique piscando, deixando o saco, né? Você sabe, padrão Avante Meu Tricolor de qualidade, né? Sem muita piadinha, sem muito sorrisinho, porque, cara, não tem muito que a gente ficar contente, né, na noite de hoje. Eu acho que, como eu disse na abertura, um jogo de mata-mata, um jogo de Libertadores importante, o São Paulo tinha que entrar atento. O São Paulo tinha que entrar, cara, beliscando. O São Paulo tinha que entrar prestando atenção no jogo. E não foi isso que a gente viu. Não foi isso que a gente acompanhou. A gente acompanhou. Pera aí que o cachorro tá latindo. Deixa eu fechar a janela aqui. Oh, meu Deus. Ele espera eu ligar a câmera para latir, né? É uma tradição também aqui do Avante Meu Tricolor já, né? Tô providenciando aqui o isolamento acústico, tá? Mas enquanto não chega, a gente
tem que lidar com esses percalços, não tem jeito. Né? Foi um vacilo, né? Um vacilo da defesa em 2 lances capitais do São Paulo. Né? Um logo aos 14 minutos, né? Uma bola que o cara dominou lá do lado esquerdo, arrastou para o meio campo, sem nenhum tipo de combate, sem nenhum tipo de interferência, e numa jogada ensaiada, ele lança ali na ponta esquerda do time da LDU, e o Cedric, pô, tava dormindo no ponto, tava olhando pro alto, tava, preocupado com a morte da Bezerra, né? Vacilou, o cara ganhou na velocidade dele, entrou como quis na área, saiu na cara do Rafael, finalizou 1-0. No segundo lance capital e no segundo tempo, né? E a gente já vai fazer uma análise mais destrinchada, né, de como o São Paulo melhorou no segundo tempo, só que no momento em que o São Paulo era melhor na partida, no momento que parecia que o empate viria, mais uma vez a vaca foi pro brejo, porque o Ferrarese tenta sair jogando, sair errado, toca pro Pablo Maia, que também estava pensando na morte da Bezerra. Não estava fazendo uma partida tão ruim assim o Pablo Maia, né? Também não era uma partida perfeita, primorosa, mas tinha espaço para melhora, que ele não aproveitou, né? E ele estava dormindo ali no ponto, o cara da LDU toma a bola. Depois o Arboleda também não consegue fazer o corte, sobra pro atacante deles lá sair também na cara do Rafael e fazer os 2-0, né? Eu acho que a gente pode analisar o contexto do jogo por 2 óticas diferentes. A primeira, da etapa inicial. Foi um São Paulo perdido taticamente, né? Eu vi muita gente. O São Paulo tá dominando. O São Paulo tá sabendo o que fazer com a bola. O São Paulo, tendo controle das ações. Eu não senti isso até o gol tomado. O que eu senti foi um Marcos Antônio muito disposto. Para mim, o melhor jogador em campo, tá? Já antecipo aqui. O Marcos Antônio jogou demais. Que jogador, né? Um jogador hoje que faz a diferença pro time do São Paulo. O Marcos Antônio, só tijolada, só bola estourada para ele. E ele, mesmo assim, conseguia correr, conseguia recuperar essa posse, conseguia organizar, conseguia fazer a recomposição defensiva. Então, quando você tem um jogador tão diferenciado quanto ele, isso pesa a seu favor. E para mim foi isso que aconteceu até o gol tomado. E aí o restante do primeiro tempo, com 1-0, o São Paulo sente o gol, o São Paulo o sistema de jogo do São Paulo vai para o saco logo cedo, rui logo cedo, e aí passa-se até os 45 minutos uma lamúria, né? É uma penúria, é um jogo triste de ver, né? Com a LDU controlando as ações, com a LDU tendo uma certa dominância do jogo, mas atacando pouco. Não usando isso a seu favor, não explorando os espaços que o São Paulo dava, e estava dando muito espaço, principalmente no entrelinhas. Eu falo isso no vídeo da análise do intervalo, né? O quanto o entrelinhas do São Paulo estava meio confuso, né? A LDU estava conseguindo, a LDU dava a posse de bola para o São Paulo, e tão logo ela recuperava, porque o ataque do São Paulo estava meio improdutivo. Tinha um Luciano que não estava sabendo onde jogar, um Rigoni muito lento, um Rigoni com tomadas de decisões erradas, né? Basicamente os alas, os laterais sendo muito pouco utilizados. Então a LDU conseguia dominar essa bola, conseguia fazer jogadas de velocidade para aproveitar esse espaço entre linhas do São Paulo, um time muito espaçado, muito pouco compactado, mas improdutivo, de pouca eficácia. Né? No segundo tempo a coisa muda, né? No segundo tempo entra o que eu vou chamar aqui carinhosamente de tropa de choque. Jogadores que talvez deveriam ter sido titulares. Né? O Mailton na direita, no lugar do Cedric, que estava fazendo uma partida muito ruim. Né? Tem um fio branco aqui, deixa eu puxar aqui, que coisa feia. Né? O Cedric estava muito ruim, e lá pro final do vídeo eu vou falar a questão da altitude, né? Porque parece que ele foi um dos jogadores que sentiu. Há de se fazer essa ponderação, mas também falta o jogador falar também, né? Não tô bem, não posso jogar, para não ter um lance desatento, para não ser um jogador nulo. E o Cedric hoje foi um jogador desatento, um jogador nulo. Não parecia um jogador experiente com passagem, com experiência de Champions League, com experiência de Premier League, com experiência de primeiro escalão do futebol europeu. Né? Não parecia um garoto assustado. Né? É isso que o Cedric pareceu. Então já deveria ter falado ali antes de começar o jogo. Não tô bem, tô sentindo altitude,
Pô, coloca o Mailton. E o Mailton entra muito bem, o Ferreirinha entra muito bem, o Rodriguinho entra muito bem. Era a trinca que deveria ter sido titular, tá? Então, no segundo tempo, há um fio de esperança do São Paulo para o jogo de volta, para salvar a tragédia que foi hoje, para tentar reverter esse cenário de horror que foi hoje, porque o time se ajustou ali com eles, né? O Mailton é um muito bom jogador, realmente, de fato. O Ferreirinha foi um ponto fora da curva ali no sistema ofensivo do São Paulo. Como sempre, soube jogar com o Luciano, o rendimento do Luciano cresceu com a entrada dele, né? E o Rodriguinho era aquilo que eu também falo no vídeo do intervalo, que eu falo no relato do jogo, que está lá no ar, www.avantemeutricolor.com.br. Já falei que estamos com o site novo? Entra lá, acessa lá, vê lá nosso site novo. Né? O que você teve foi o Rodriguinho era o cérebro que faltava, era o cara que parava a bola. Né? O Marcos Antônio, ele é um ótimo jogador, repito, foi o melhor em campo, só que falta um pouquinho de cérebro, né? No sentido, não que ele é burro, não é isso, mas no sentido de capacidade organizacional da equipe. No sentido de pegar uma bola, distribuir jogo, achar um companheiro em melhor posição, fazer jogadas em profundidade, acionar mais os laterais que estavam totalmente a vácuo no jogo, né? Não só o Cedric, o Enzo também, né? É que o Enzo, defensivamente, ele é muito bom, né? Muito melhor que o Cedric, aliás, né? Hoje, né? Tô falando do jogo de hoje. Então, a entrada do Rodriguinho melhora esse aspecto do São Paulo, os volantes têm com quem jogar melhor, a entrada do Mailton dá essa profundidade pro time, né? O time passa a ocupar mais os lados do campo, e a entrada do Ferreirinha é o gás, é o motor ali que faltou no ataque do São Paulo, como eu disse, com Rigoni e Luciano, a coisa estava lenta, estava confusa, eles não decidiam quem ia ser o homem de referência da área, né? Não adiantava o São Paulo buscar jogada, bolas alçadas na área, porque os dois não estavam lá na área. Né? Então, no segundo tempo, é um time do São Paulo que dá uma esperança para o torcedor, né? E mesmo com um gol tomado, o São Paulo ainda foi melhor no segundo tempo, teve as maiores chances e teve uma atuação primorosa do goleiro dos caras também. Justiça seja feita, né? O goleiro da LDU salvou ótimas jogadas do São Paulo, né? Tudo aquilo que a gente critica, tudo aquilo que a gente pode vir aqui esbravejar, lembrando que esse canal aqui não é de gritaria, de ofensa, isso aí tem outros que fazem, vocês podem ir lá e acessar eles, né? Aqui é uma opinião sempre mais ponderada, sempre mais analítica da coisa. E tudo aquilo que a gente poderia aqui esbravejar, perder a paciência, ficar pistola do primeiro tempo, que de fato foi uma equipe muito deficitária, no segundo tempo as coisas entram no eixo. Eu tenho alguns questionamentos básicos. O primeiro deles é o Dineno, né? O cara faz o jogo que faz contra o Botafogo no final de semana, dá um alento de que, pô, tá aí, é o centroavante que o São Paulo precisa. E foi a melhor decisão não jogar com ele, não ter um centroavante, não ter um homem de referência dentro da área, né? Até que ponto também o futebol cara, futebol é sequência. Até que ponto, né? O futebol, você dar uma sequência pro dinheiro, ele pode te recompensar, ele pode te premiar com um bom desempenho, com gols, com jogadas ofensivas, com maior rotatividade no ataque. Então eu acho que faltou o Crespo também olhar com carinho para isso, né? Não sei se há uma birra do treinador com o jogador. A gente sabe que é um jogador que foi indicado pelo antecessor, pelo Zubeldia, e que só jogou contra o Botafogo porque tá todo mundo no DM, né? André Silva, Rian Francisco e Caleri estão lá no Refis, então até que ponto também, né? Até que ponto você não seria legal você dar uma sequência pro cara, né? Você aposta no Rigoni, né? O Rigoni é um cara que veio ali no último dia da janela, talvez meio sem necessidade, até porque até então você não sabia que você ia vender o Henrique do Carmo, né? Quando ele chega, né? Depois a gente sabe que ele chegou para suprir mais uma venda patética de jogador da base feita por essa diretoria, né? E que falta que faz o Henrique do Carmo. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Vamos focar aqui no hoje, no agora, né? Cara, não sei até que ponto foi acertada a escolha de entrar com o Rigoni, né? E aí a gente vai ter que falar da questão da altitude, né? Vou dar aqui o crédito, não dei o crédito no meu vídeo de 3 minutos. Ele fica bravo quando dá crédito para ele, com razão, a informação é dele, né? O furo é dele, ele tem que ser acreditado mesmo, falha minha.
O meu colega Kaique Silva, lá da Transamérica, deu essa informação de que o elenco do São Paulo sentiu bastante a altitude. Né? Eu falo lá no meu vídeo, até errei no título da nota, aí, meu professor de jornalismo de 20 anos atrás deve estar bem bravo comigo nesse momento. Peço desculpas, é a correria, né? Mas, assim, né? O São Paulo teve a sua logística prejudicada para chegar em Quito, né? Tinha todo um planejamento ali que não pôde ser realizado por conta de supostas obras dos aeroportos lá do Equador. O São Paulo ia ficar em Guayaquil, né? E o São Paulo perdeu um dia de treino, né? Por conta desse planejamento que foi efetuado para esse jogo. Fez falta? Talvez não é esse o problema. O problema aqui é que tudo aquilo que o São Paulo alardeou, e alardeou por aqueles métodos que a gente já sabe, né? Assessoria de imprensa meio que vazando informação seletiva, né? Para alguns, né? Ah, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Não é uma coisa que o São Paulo faça questão de divulgar, né? Para todos que cobrem o clube, como é o nosso caso, como é o caso de tanta gente. Mas, porque é o planejamento do São Paulo, a logística do São Paulo, e o ponto ali era o São Paulo tem que evitar ficar 24 horas na altitude, né? Na altitude de Quito, dá 2.400 metros, né? Acima do mar, né? Mais um erro aí, um vídeo meu aí, eu falei 4.000, desculpa. 4.000 é Potosí, né? 4.000 é Monte Everest, né? Brincadeira. São Paulo ficou 24 horas na altitude, né? São Paulo ficou 24 horas na altitude. O que aconteceu? Não dava tempo de treinar ontem e embarcar, já que o voo é fretado, embarcar no fim de tarde para chegar hoje cedo, fazer ativação no hotel, deixar os caras dormir um pouquinho ali no período da manhã, tarde ali, almoça, né? E, enfim, eu não sei, eu não entendo, eu não sou especialista nisso, óbvio que não. Eu não sou atleta, óbvio que eu não sei o que é melhor para um atleta, óbvio. Mas a diretoria do São Paulo lá também, pelo que consta, também não é, né? Os caras não são especialistas em logística, especialistas em medicina esportiva. Então o São Paulo alardeou na semana passada que ia evitar deixar o elenco 24 horas na altitude para os efeitos não aflorarem. E o elenco fica 24 horas na altitude. Né? Então tá aí a justificativa, a informação do primeiro a dar foi o Eduardo Afonso, lá da ESPN, meu amigo particular, falando dessa questão de que, olha, o Cedric sentiu bastante, a princípio ele até vendeu que o Cedric talvez não jogasse, né? Aí os nossos amigos do Globo Esporte que estão lá no Equador, né, noticiaram que o Cedric está fazendo os testes dentro do gramado e teria passado nesses testes. E o Kaique Silva, como eu noticiei aqui, como eu disse aqui, veio com a informação de que o Ferreirinha foi um dos que mais sentiram, né? Dor de cabeça, indisposição muscular, aquele quadro básico de altitude. Quem já foi para altitude sabe, né? Eu, no meu caso, como eu sou obeso e sou fumante, né? Cara, é terrível, né? Varia muito, claro. Tem vezes que você vai e é tranquilo, tem vezes que você vai e você, cara, não consegue dar 2 passos, né? Então, de fato, é, isso afetou, né, o plano de jogo do Crespo pro duelo, né? Afetou, porque a informação que se tem é que Ferreirinha seria titular, e a gente viu pelo segundo tempo que fez falta, né? O Cedric, que é um veterano aí, um jogador mais velho em campo hoje, né? Não é o mais velho do elenco, porque tem o Luiz Gustavo, mas era o mais velho em campo, se eu não me engano, né? Não sei o Arboleda, mas enfim, vamos tratá-lo como o mais velho, né? O mais experiente, pelo menos, né? Sentiu, né? Sentiu e vacila, saiu gol ali em cima dele. Então, cara, faltou, acho que, olhar com maior atenção para isso, né? Porque você, para alardear um certo grau de profissionalismo e planejamento, você vende que você não quer ficar 24 horas na altitude, você acaba ficando 24 horas na altitude, né? Então é complicado, né? É complicado. Eu prefiro olhar, é claro que eu não vou jogar tudo nas costas da altitude, né?
Alguns torcedores foram lá nas minhas redes sociais e falaram, pô, mas só o São Paulo sei, só o São Paulo tem problema com isso. Né? Porque, de fato, o torcedor vê, né? O rival Palmeiras, por exemplo, ir lá e vencer o Bolívar, esse tipo de coisa, né? E isso traz questionamentos, né? Isso traz questionamentos, né? Mas assim, de regra, ele já sabia que não seria uma partida fácil. Como eu disse, a LDU tem um excelente retrospecto em casa sob o batuta ali do Thiago Nunes. Thiago Nunes, sim, aquele ex-Atlético Paranaense, ex-Corinthians, né? Tá lá, tá fazendo um ótimo trabalho lá, é ídolo lá, né? É idolatrado lá pela torcida. E, assim, em algum momento essa invencibilidade de 17 jogos do São Paulo na Libertadores ia cair. É claro que dói o fato de que são 2 gols de vantagem para você tirar do Morumbi. Né? Na Sul-Americana de 23, o São Paulo era 1 gol, o São Paulo não conseguiu tirar, né, para classificar direto. Né? Acabou indo para os pênaltis. E isso traz uma desconfiança, isso traz um sentimento, uma ressaca moral muito grande para o torcedor. Né? Poderia ser 2-1, poderia ser 1-1, né? Mas, como eu disse, faltou, acima de tudo, para mim, atenção do sistema defensivo. Né? Eu realmente não consigo. Eu fiz esse questionamento do Dineno, mas eu não consigo culpar inteiramente o ataque pela falta de gols. Né? Para mim, como eu disse, no segundo tempo, o goleiro dos caras teve uma participação fundamental, né? Fundamental no resultado. Mas o sistema defensivo hoje vai para conta deles, porque você não pode vacilar, você não pode dormir em jogo decisivo, em jogo de mata-mata, fora de casa, contra um adversário como o LDU. São Paulo passa, por exemplo, vai pegar aí Palmeiras ou River, seja lá qual dos dois, e como é que faz? Você vai jogar no Allianz, no Monumental, dormindo, vacilando, sabe, tendo um momento de apagão? Não pode, não pode, né? Foi justamente um momento de apagão que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. Né, que foi o jogo do Morumbi, o gol tomado, quando estava 2-0. Né? Então, São Paulo tem, tem que ficar atento, tem que ter essa questão da atenção muito latente. Né? Espero que o Crespo passe isso pro elenco. Tá? Rapaziada, é isso. Né? Dói, machuca, dá uma sensação de incerteza, uma sensação de indefinição. Né? Vai ser bem difícil do São Paulo conseguir uma classificação direta, vencer por 3 gols a LDU. A LDU é um time muito bem compacto, é um time muito astuto, eu senti isso, não é qualquer um. Como eu disse, o futebol equatoriano como um todo está cavando seu espaço aí entre os grandes do continente. O futebol equatoriano hoje é uma potência da América do Sul. Né? Você pode concordar, discordar, mas a gente tem que admitir, né? E os caras gostam de ganhar de brasileiros, os caras gostam de eliminar times brasileiros, né? O São Paulo veio de uma sequência terrível aí, perda de Sul-Americana para o Del Valle, eliminação na Sul-Americana para a própria LDU. O jogo do Morumbi vai ser bem complicado. Eu não acredito em catimba, porque eles vão picotar o jogo. Não, eu acho que simplesmente eles vão jogar como eles jogaram hoje, sabe? Esperando, dando posse pro São Paulo, esperando no campo deles, apostando muito nessas válvulas de escape, buscando essas jogadas de profundidade. E o São Paulo precisa, cara, precisa marcar gols. E, como eu disse, a defesa precisa estar atenta. Mas não esperem jogo fácil. Eu queria ser aqui otimista, falar que vai dar. Eu chuto pênaltis, tá? Eu acho que o São Paulo vai para os pênaltis. Não acho que o São Paulo vai conseguir uma classificação direta. E aí, nos pênaltis, tudo pode acontecer. Quando o Atlético Nacional passou, mas fica também a memória do que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Tá certo? A gente volta aí, entre lá no Avante Meu Tricolor, acompanhe lá todo o pós-jogo, tá? Eu prometi que ia ter vídeos mais assíduos aqui e descumpri minha promessa, eu sei disso. Sei que eu estou em débito com vocês, mas vamos tentar se organizar um pouquinho melhor aqui para vir realmente todo dia aqui trazer para vocês novidades, falar para vocês as coisas que acontecem lá no Morumbi, muita coisa de bastidor acontecendo, a crise política está instaurada
Tem a questão aí do FIP, como eles estão chamando agora, a parceria lá do Marinax botar uma grana lá em Cotia. Esse assunto tá rendendo pano pra manga e eu vou tentar gravar um vídeo sintetizando tudo, né? Como eu disse, a gente teve a virada do site, a estreia do site novo aí agora, muita correria, muito pauleiro. E eu quero agradecer agora no final, de fato, a confiança de vocês. Graças a vocês, todos esses progressos, esses avanços com a Avante Meu Tricolor dá, é graças à sua audiência, à sua confiança, à sua cumplicidade. Eu só me resta agradecer de verdade mesmo, todo o carinho e apoio que a gente recebe de vocês aí que estão do outro lado, tá? O dinheiro é o menos importante, tá, cara? A questão, porque apoia, não apoia, né? Isso é o que menos vale. Isso a gente pede aqui, porque a gente tem que pedir, porque a gente é jornalista independente. Mas, né, não temos salário, né? Mas, assim, só da audiência e do fato do Avante Meu Tricolor estar cada vez mais inserido aí na sua ronda diária de noticiários do São Paulo, eu já fico extremamente feliz e satisfeito. Vamos recompensá-los, vamos por mais, vamos seguir nisso, tá? Sei que o dia não é dos melhores para isso, mas como eu fiquei ausente aí nos últimos dias, né? Lembrando que agora talvez eu volte aí com maior assiduidade, tá certo? Vamos lá, vai ser difícil, vai ser extremamente difícil. Vai ser extremamente difícil, tá? Não poderia acontecer isso que aconteceu hoje. Não poderia, tá bom? Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.